Olá, eu sou a Nayá, esse é o canal Libretária e hoje a gente vai conversar sobre as dicas de escritas do Kurt Vonnegut. Ele foi um escritor americano que viveu entre 1922 e 2007. Ele escreveu contos, novelas, peças de teatro, romances e não ficção. Ele também ministrou aulas sobre escrita criativa em Harvard e no City College of New York. Alguns dos seus livros foram traduzidos para o português. Do seu vasto arsenal de ensinamentos, eu escolhi começar com as 8 dicas de como escrever contos que ele colocou na introdução do seu livro de contos chamado Bagumbo Snuffbox, que infelizmente ainda não foi traduzido para o português. Vamos às dicas. Dica número 1. Use o tempo de um completo estranho de forma que ele ou ela não sinta que perdeu tempo. Dica número 2. Dê ao leitor ao menos um personagem para quem torcer. Dica número 3. Todo personagem deveria querer alguma coisa, mesmo que seja apenas um copo d'água. Dica número 4. Toda a frase deve fazer uma dessas duas coisas, ou revelar mais sobre o personagem ou avançar a ação. Dica número 5. Comece o mais perto possível do final. Dica número 6. Seja sádico. Não importa o quão doce e inocente os seus personagens principais são, faça coisas horríveis acontecer com eles, para mostrar para o leitor a essência dos personagens. Dica número 7. Escreva para agradar apenas uma pessoa. Se você abrir a janela e fizer amor com o mundo, de maneira figurada, a sua história vai pegar uma pneumonia. Dica número 8. Dê aos leitores o máximo de informação possível no tempo mais curto possível. Dane-se o suspense. Os leitores deveriam ter entendimento total do que está acontecendo, onde e por quê, de forma que eles conseguiriam terminar a história eles mesmos se as baratas comerem o resto das páginas. Dito isso, o Vonnegut diz que para toda ou quase toda regra existe uma exceção. Ele cita a Flannery O'Connor como a maior escritora de contos da sua geração e diz que ela quebrou praticamente todas as suas regras, tirando a primeira. Ele completa que os grandes escritores fazem isso. O Vonnegut também desenvolveu uma teoria sobre as formas das histórias, que ele submeteu como tese de mestrado em antropologia e ela foi rejeitada pela Universidade de Chicago. Apesar da rejeição como mestrado, ele desenvolveu a ideia em diversas palestras, algumas inclusive gravadas e publicadas no YouTube. Eu vou deixar o link de uma delas que está com legendas em espanhol aqui na descrição. Essa teoria diz respeito a todos os tipos de histórias, não apenas a contos. A teoria dele é bem simples. Ele diz que o personagem percorre um caminho com altos e baixos emocionais durante a história. E existem formatos básicos que as histórias seguem e que repercutem esse caminho. Ele criou um diagrama cartesiano para plotar a forma da história, no qual o eixo vertical é o eixo da sorte. Boa sorte fica para cima e má sorte fica para baixo, também entendido como felicidade e tristeza. No eixo horizontal fica a história, do começo ao final. Ele diz que é nesse espectro que a história se desenvolve e dá vários exemplos disso. Esses tipos básicos de história que ele plotou ficaram conhecidos como arcos dramáticos emocionais. São eles: número 1. Homem no buraco. O personagem começa acima da base no eixo da sorte, aí algo ruim acontece, ele cai no buraco, aí as coisas começam a melhorar e ele volta para um patamar melhor do que ele começou. Número 2. O menino encontra a menina. O personagem principal encontra uma coisa maravilhosa, consegue obtê-la, daí a perde e depois a recupera para sempre. Esse caso ele fala que é menino encontra a menina, mas que também serve para outros tipos de coisas que se encontra, que é maravilhoso, que se ganha e se perde. Número 3, de ruim a pior. O personagem começa mal e só piora sem perspectiva de melhora. Número 4. Pra onde é pra cima. São histórias com muita ambiguidade e o leitor não sabe se os acontecimentos são bons ou ruins. Número 5. Histórias de criação. São platôs que representam os presentes dados pelos deuses ao longo do tempo. Número 6. O Velho Testamento. Ele começa com os platôs das histórias de criação,
mas depois algo horrível acontece, há uma queda súbita e o personagem fica pior do que começou. 7. Novo Testamento. Ocorre o mesmo que no Velho Testamento, com a diferença que no final as coisas melhoram, bem no finalzinho mesmo. Número 8. Cinderela. A personagem começa mal, melhora, cai, mas não chega tão baixo quanto antes e volta a subir. Se você achou esse vídeo interessante, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações quando chegar vídeo novo e dá uma olhadinha nos links da descrição. Até o próximo vídeo, tchau, tchau!